Geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil. Eu sou Murilo Cardoso, falando diretamente do epicentro do sertanejo universitário. E hoje o programa tá tão pesado, mas tão pesado, que vai exigir o dobro de banda da sua internet para você ouvir. Eu sou o Sadek, aqui de Belém do Pará, e a geografia ainda é a mãe da ciência de dados. E aqui é Marcelo Sá, direto de Calcaia, e ciências de dados podem elevar a sua chance profissional ao cubo. E hoje, aqui no Tecnologel, nós temos a honra de trazer um convidado internacional. Felipe Barros, faça sua apresentação, por favor. Fala galera, Felipe na área, a honra é toda minha e falo diretamente da Mesopotâmia, Argentina. Não me considero tão internacional assim, estou aqui para falar um pouco dessa área que mais instiga a minha síndrome de impostor. Pode crer. Ah, mané. Pô, não disseram que ele falava espanhol, cara? Disseram que ele era da Argentina, cara. Que é isso? Não me sinto internacional porque eu sou brasileiro, mas enfim. Tô brincando. Bom, pessoal, e no programa de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre o profissional de Data Science. Esse é o primeiro de vários programas que a gente vai fazer com profissionais de áreas específicas e nada melhor do que começar com uma área tão emergente, para já não dizer, tão consolidada no mercado. É sobre isso que a gente vai discutir. A gente vai discutir se Data Science é só um nome para estatística com Python. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso depois da leitura de comentários. Muito bem, Narcélio. Então vamos ler os comentários, as participações dos nossos ouvintes a respeito dos últimos episódios, né, do Tecnologel. Vamos continuar essa conversa, porque o Tecnologel se trata disso, de troca de experiência, conversa e evolução. Então a gente tem aqui o primeiro comentário da Oliveira Uedja no Instagram, que ela fez sobre o primeiro episódio do Tecnologel. Ela diz: olá pessoal, gostei muito do conteúdo de vocês, parabéns. Aí, Murilo, o pessoal tá gostando, cara. E ela disse que sentiu falta de uma profissão super importante na nossa área, né? Ela fala da engenharia de agrimensura e cartografia. Ela é agrimensora, diz que já trabalhou muito na área e está dando aula no curso de agrimensura na universidade que ela se formou, e tem muito amigos geógrafos, e percebo que é a única graduação que tem na grade tudo isso que vocês citaram que falta na geografia é a agrimensura e engenharia cartográfica. Acho que ela está falando daquela parte de banco de dados e tudo mais. Como é que vocês esqueceram de nos citar? Como é que a gente esqueceu, Murilo, de citar a engenharia cartográfica e agrimensura, cara? Às vezes a gente fala tanto de estourar a bolha e a gente acaba sucumbindo nela, né? É um tapa de realidade aí que a Edja tá dando na gente. Obrigado, Edja. Ela continua aqui dizendo que vocês falaram do georreferenciamento de imóveis rurais e os únicos profissionais que não precisam de carga horária complementar para realizar tal serviço é o agrimensor. Enfim, é só um toque, não esqueçam da gente. Parabéns pelo conteúdo mais uma vez. E ela diz aqui, olha aí, Murilo, para você essa daqui, que ela também indica muito o código Bill Gates para a galera e ficou muito feliz pela coincidência, né, da gente ter citado o código Bill Gates no episódio. Ela continua dizendo que fala um pouco sobre a grade, né, que a gente vai falar que tem sensoriamento remoto, tem PDI, geodésia, SIG, cartografia, topografia, banco de dados geográficos, que eu acho que esse é um dos pontos que poderia ser incluso aí na parte da geografia, sim, a parte da programação também. Aí vai ter cadastro, levantamento de geodésia, enfim, vai falar toda a grade aqui do curso. E ela concorda que, independente do diploma, né, o papel que está na tua mão, que a vaga deve ser de quem consegue resolver os problemas, né? O mercado trabalha dessa forma. E ela conclui dizendo sucesso pra gente e que vai recomendar o podcast para os alunos. É mais uma professora, né? Mais um docente aí que vai indicar o Tecnologel para os seus alunos. Então, obrigado, Edja, e continue ouvindo aí o Tecnologel. Edja, muito obrigado, cara, por esse apoio e essas dicas, né? E já fica o convite aí, entre em contato com a gente. Eu lembro de você seguindo a nossa página no Instagram.
vamos marcar e vamos gravar um Tecnologel sobre agrimensura e tudo mais, porque a dica foi anotada com sucesso. Na série aí, o Ivan Castro, lá no YouTube, no episódio 4, em que nós falamos sobre o mapa é pop, né? O mapa na cultura pop, ele fala: parabéns, pessoal, pela iniciativa. Vocês são as lendas atuais das geotecnologias. Eu vou ler de novo. Depois de ter mostrado pra história no último episódio, com comentário do... eu esqueci quem fez o último comentário. Mas ele falou e as palavras dele perpetuam em nosso coração. Agora o Ivan Castro fala que nós somos lendas. E eu vejo coerência na série nesses comentários. Afinal, lendas ficam pra história, né? Daqui a pouco vai ter alguém criando uma mitologia aí, colocando os integrantes aqui dentro de alguma mitologia. Mas vamos lá. Deixa isso pros ouvintes. Mas a gente agradece esse tipo de comentário, que é muito divertido, é muito legal e a gente se diverte aqui. E no Twitter, o Torts, né, que é o Tartaruga Ninja, o @TGSouza, né, ele diz assim: caramba, eu tava com os episódios listados desde o mês passado e agora parei e escutei todos de uma vez. É muito bom, parabéns. Ou seja, o primeiro cara que disse que maratonou o Tecnologel. Então, @TGSouza, o Torts no Twitter, um abraço. E continue ouvindo aí mais um episódio do Tecnologel. Marcelo, eu diria então que o Tort, sim, é uma lenda por ter já maratonado, sido o primeiro a maratonar o Tecnologel aí. Deve ter mais de 4 horas de conteúdo gravado aí, né? O Tecnologel, os 4 episódios que nós lançamos. Valeu demais aí, Torts. Tamo junto, cara. Bom, Marcelo, e o próximo comentário é pra ferrar aqui a nossa dicção. Desculpa aí, Luan, eu provavelmente vou errar o seu sobrenome, mas é o Luan Zadi, S-Z-A-D-Y, Zadi, talvez o S seja comido aí, né, talvez seja Luan Zadi. O dragão comeu o S do nome E ele dele. comentou sobre o divertidíssimo episódio O Mapa é Pop, né, a realidade da ficção ou não. E ele fala: parabéns, apertadores de botões do mundo, univos. É uma comunista. Em defesa dos apertadores de botão, digo que eu mesmo sou um, apertando botões sem pensar em tarefas rotineiras, e guardo meu poder de processamento para desafios mais interessantes. Senti falta de falar do mapa de Game of Thrones, que é enorme e fantástico. Tem bastante coisa para ser mapeada, de preferência com o uso de dragão. Luan, é o seguinte, ele tava na pauta, cara. Mas é que a gente acabou falando tanto sobre outros mapas. Ele tava, inclusive, na minha pauta. Eu tinha listado, ia falar da referência do mapa de Game of Thrones, que ele é ali do norte ao sul. Ele é meio que um quebra-cabeça desmontado e remontado de outra forma do Reino Unido, né? Eu vou guardar mais das informações sobre toda a importância geográfica na realidade que se transformou em ficção no mapa do J.R.R. Martin pelo próximo episódio do Mapa é Pop, porque com certeza tem muitas e muitas referências pra gente fazer aí. Esse dragão aí seria o Drogo, né? Porque ficaria tipo o drone dragão, Drogo. Ele Drogão! Seria o mapeador. É por isso que teve aquela cena, saiu o Jon Snow e a Daenerys, né, voando, uns 3, 4 minutos só eles voando no dragão. Ele tava mapeando, cara, o negócio isso aí não tava sabendo, mas tinha uma câmera no dorso do dragão fotografando todo o reino no Game of Thrones, igual as pombas lá no século XVIII. Isso quer dizer que a gente errou no primeiro episódio em dizer que as pombas que carregavam as câmeras foram os pioneiros do imaginamento aéreo, né? Na verdade foi Daenerys, Jon Snow e o Drogon, que é a mistura de drone com dragão. E faz todo sentido, porque depois o Jon Snow volta e faz o mapeamento da cólera lá em Londres, cara. O cara era um cartógrafo, Imagina aí.
Boa, boa, boa. E no Instagram, né, eu vou deixar aqui um cheiro, já que é aqui do Ceará, tem que ser um cheiro, né, nem um abraço, é um cheiro pro pessoal do LabGel da UES, o Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Aplicados, que fez toda uma divulgação, né, do Tecnologel, colocou lá no Instagram deles a divulgação dos podcasts, colocou lá pro pessoal escutar o podcast 1, 2 e 3, né, então queria mandar um cheiro para todo mundo do LabGel, dizer que tamo junto e fico muito feliz de ter aqui o laboratório aqui da Universidade Estadual aqui do Ceará indicando o nosso podcast, né? Um abraço para todos vocês e teve aqui nesse post deles teve uma galera que comentou, a Gabi Grafia, ela comentou isso daqui, ó. Palmas e palmas e palmas, vários emoticons, né, de palminhas. A Fraga Ribeiro colocou que ela adorou a dica. E o Joaquim Furtado diz que achou o podcast sensacional e que as dicas do laboratório também puderam, né? Tá divulgando tecnologia, cara. Só dica boa que o LabGel da UES tá mandando. Então um cheiro para todo mundo e continuem acompanhando e divulgando o Tecnologel também nas redes sociais. Pessoal que gostou, a gente agradece muito. E eu tô aí fazendo um pedido mendigando que cada um que tem gostado do Tecnologel apresente o Tecnologel para mais 3 amigos aí, para ajudar aí nosso trabalho a perpetuar, alcançar mais pessoas e a gente ir criando essa comunidade, o Gel Power aí no Tecnologel. O LabGel da UES comentou e teve 3 comentários, cara. Foi o primeiro que divulgou pros amigos e teve 3 pessoas eles são que pioneiros nisso, antes de eu gravar o vídeo pedindo, né? Um cheiro pra vocês, isso me lembra minha avó, que é baiana, nordestina também. Era, né? E ela sempre falava, vem cá dar um cheiro na avó. Então um cheiro pra vocês aí do LabGel, da Estadual do Ceará. Valeu demais. Cheiro virtual. Cheiro virtual e de longe, ainda estamos em momentos de pandemia. Tá na hora de ficar em casa, escutando podcast, lavando louça. Lava a louça, aproveita, lava a mão. Tô lavando muita louça, toda ressecada a palma. Depois tem que passar um cremezinho. Um hidratante. E teve aí a Ju.emissários no Instagram. Ela falou, muito bom. Estou amando acompanhar e continuem. Cheio de exclamação. Eu não posso negar um pedido desse cheio de exclamação de continuem, né? A Ju, que é a Juliana aqui da Federal do Ceará, colega nossa lá do Departamento de Geografia. Né? Então a gente vai continuar, Juliana. Continue escutando. É daqui também, de Fortaleza, cara. O pessoal daqui tá escutando, rapaz. E aí, cara, saindo de um extremo ao outro pra finalizar aqui a leitura de comentários e e-mails. O comentário aí da Bruna Galtério, que é lá do Rio Grande do Sul. Veja você, a gente saiu de Fortaleza, foi pro Rio Grande do Sul. Eu acho que ela mora numa cidade chamada Rio Grande, se eu não me engano. Já conversei algumas vezes com a Bruna. E ela fala, muito bom episódio, realista e descontraído. Esse episódio, esse comentário é sobre o primeiro Tecnologel, em que a gente comentou muito sobre possibilidades de mercado, a gestão municipal, e ela fala justamente sobre isso aqui, ó. Aqui no meu município, diz a Bruna, é muito difícil, principalmente a gestão municipal, abrir os olhos para o geoprocessamento, geotecnologias. Embora tenhamos trabalhos constantes e incansáveis nesse quesito. Adorei as dicas, principalmente do documentário. Irei assistir. Obrigada por dialogar isso conosco. Eu estava dialogando com vocês, embora vocês não tenham me escutado. Ansiosa pelo próximo episódio. Um abraço e sucesso. Poxa, Bruna, manda mais mensagem pra gente, vamos continuar dialogando. Olha só, aqui a nossa conversa é como se fosse uma conversa de carta, né? Você envia, a gente grava o episódio, você escuta, responde, depois de um tempo a gente responde de novo. E a Bruna, ela compartilhou no mesmo dia, o Narcélio, em que a gente lançou o episódio, no mesmo dia à noite ela estava assistindo o documentário do Bill Gates. O pessoal tem curtido as nossas dicas, né? A gente vai continuar. É isso aí, Murilo. Então a gente deixa aqui o nosso abraço virtual a todos os nossos ouvintes. Deixem comentários nos próximos episódios. Divulga o Tecnologel nas redes sociais. Mostre o Tecnologel para os seus amigos. Para que, como o Murilo falou, a nossa comunidade possa crescer e que a gente possa ter aí esse momento de dar esse feedback, de conversar com vocês e melhorar também a nossa programação, né? Por que não? Vocês podem dar dicas aí de episódios, do que vocês querem ouvir. Então a gente está sempre aberto aí
aos ouvintes, né? Esse episódio mesmo, vale lembrar que partiu do comentário da Wedia, que falou sobre ter sentido falta da gente falar de determinado profissional, e com isso a gente teve o insight de fazer episódios temáticos de determinadas áreas, né? E esse episódio é o primeiro desses, que é sobre o cientista de dados, né? Dentro da área de geoprocessamento, geotecnologias, extrapolando até um pouco, né? Isso aí. Então, fiquem aí com o episódio número 5 do Tecnologel. Um abraço a todos vocês, fiquem em casa e escute o Tecnologel. Vamos pro episódio que tá muito legal. Bom, pessoal, coincidentemente ou não é de propósito que hoje nós temos 4 geógrafos aqui falando de ciência de dados, 4 filhos da mãe geografia, né? Aproveitando o gancho da introdução do Luiz. E eu queria pedir pro Felipe falar um pouco mais sobre a formação dele, como ele saiu da geografia para algo que tem que lidar com tanto número, raciocínio lógico, que é um tabu para muitos estudantes de geografia, né? Fogem até da estatística básica. Eu acho que foi justamente por isso. Eu acho, assim, no fundo do meu inconsciente, vamos dizer assim, eu tenho essa visão de que eu fui para a geografia querendo fugir da matemática. Aí fui para o lugar errado, né? Até porque comecei a trabalhar com SIG, me apaixonei, né? Como muitos que estão aqui, que nos ouvem também, e comecei a me incomodar o fato de sempre que eu estava lendo um texto e tinha, né, um texto de SIG e tinha uma fórmula, eu virava a página ou meio que pulava justamente essa parte. Continuei trabalhando, me formei, fui trabalhar no Jardim Botânico num projeto de biodiversidade, um projeto chamado CNC Flora, onde a gente avaliou o status de conservação da flora brasileira. E aí eu senti a necessidade de seguir atrás desse conhecimento estatístico, tá? E decidi fazer uma pós-graduação. E surgiu uma pós-graduação em gestão territorial e análise de meio ambiente, uma coisa assim, lá na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é uma parceria com o IBGE, é a Escola Nacional que fica no Rio de Janeiro de Estatística, e uma parceria com o IBGE. Fiz a pós-graduação lá e pude aprender o básico de estatística, né? O básico, o que seria? Seria o mínimo para eu entender distribuição de dados, a organização de amostras, né? Definição de amostras, teste T, ANOVA, essas coisas, e vi que era por aí que a gente tinha, que eu pelo menos sentia que tinha que valorizar, porque não era o caso não me identificava muito com o fato de ficar apertando botões dos SIGs, né, em questão. Nesse período, eu já tinha uma inquietação por entender base de dados, muito em função de um texto que eu li já no final da graduação, do Gilberto Câmara, com outros 2 autores que agora eu não me lembro, que é um texto bastante criticado, e eu concordo com as críticas, mas eu também ainda acho que é válido o exercício feito pelo Gilberto, que é epistemologia do SIG. Esse texto é fantástico, cara. Esse texto é fantástico e é fundamental. É um exercício, para quem ainda não leu, sugiro que leia, e eu ainda vou falar desse texto ainda mais para frente, porque é um exercício bem interessante do Gilberto Câmara e esses 2 autores de relacionar as distintas formas de processar os dados do SIG com a história epistemológica da geografia. E o que eu acho mais legal desse texto, não sei o que o Sadek acha, mas ele deixa uma inquietação. Ele questiona lá, como é que vai ser o manejo do SIG segundo essa visão da geografia crítica?
tá? Porque tudo é descritivo, todos têm as suas formas de observação, mas aí quando tem a geografia crítica, dos fluxos e fixos da geografia mais além do observado, né, do que a gente vê, aí ele deixa, como é que vai ser esse SIG, né? Como vai ser o manejo desses dados? E eu falei, cara, tem alguma coisa aí muito estranha que eu acho interessante. Não sei por que eu fui para a área de banco de dados, e sempre buscando isso, né? Eu trabalhava com biodiversidade, também tinha que manejar muitos dados, eu não era o responsável por isso. Nessa época eu fazia muito mapa, saí de lá meio saturado, eu acho que até hoje eu odeio fazer mapa por isso, mas enfim. E meio que me ajudou também a buscar outras coisas, né? Por isso, porque eu ficava, cara, tem alguma coisa que o SIG precisa aportar e que não necessariamente é um objeto no espaço geográfico, né? Que na verdade é análise, né? Porque o pessoal pensa muito em SIG para fazer mapinha, né? E na verdade o SIG ele é muito mais do que isso, ele é para análise. Perfeito, Sadek. E aí foi aí que eu vi. Eu aprendi um pouco de banco de dados, né? Já comecei aí um tema importante no data science ou na ciência de dados, que são as estruturas de dados, né? Você ter uma organização bem boa dos seus dados. E, ao mesmo tempo, nessa pós-graduação, aprendendo um pouco de estatística, eu meio que dei uma mergulhada na estatística espacial, né? Entendendo aquele básico, né? O que é o kernel? E aí fui para a área de processos pontuais, que é uma ideia interessante, porque ao invés de você falar da geometria, né? Você fala do elemento que você está analisando. Então, não importa que seja uma geometria. O importante, uma geometria de ponto interessante é que ele é um processo pontual, ou seja, não é um ponto, é um processo, é algo que está acontecendo e está sendo mapeado como ponto. Pode ser pessoas contaminadas por Covid, mas a questão não é que são pessoas, é um processo de contaminação, entendeu? Por isso que eu achei interessante o nome, mergulhei nisso. Eu também estava trabalhando com biodiversidade, que, em geral, é mapeado com pontos, né? Falando de espécies especificamente, não de fragmentos florestais. E aí vi isso, falei, cara, tem um universo de estatística que o meu resultado, ou é melhor, tem um universo de análise espacial, de análise geográfica, que o meu resultado não é um mapa, mas sim um gráfico. Né? E aí eu achei, opa, aqui tem alguma coisa interessante para ser explorada. E é engraçado porque, por exemplo, a geografia pragmática perde isso, né? Quando a gente vai abrindo mão dessa forma de análise do espaço, né? Quando a gente vai abrindo mão disso para outras ciências, a gente vai perdendo, e a geografia vai perdendo poder de análise e síntese de espaço, território, paisagem. Não, e aí o interessante é isso, que o Sadek levanta aqui, é importante, porque aí eu vou pedir já desculpa de cara para as pessoas que nos ouvem e que são mestres e doutores, que vão perceber que eu vou fazer referência a livros, textos clássicos da graduação, tá? Mas eu acho que o interessante é a discussão. Então, isso que você está falando, Sadek, tem tudo a ver, e ainda mais com essa questão dos processos pontuais, né? Que não é... Bom, esse é um dos processos que podem ser analisados, mas o interessante é que quando você fala em processos pontuais, você dá ênfase ao que você está mapeando, e aí me faz referência ao texto, aquele livro Geografia, Conceitos e Temas. Não sei quem é o autor, acho que é Ana Fani, que fala de escala. É a Iná Elisa de Castro. Ah, beleza, Iná. Eu tenho o livro aqui. Boa. Bom, tem um capítulo sobre escala que basicamente fala a escala tem que ser definida pelo seu objeto de estudo. Né? Então, tem essa questão. Então, qual é o que você está estudando? É um processo de contaminação de Covid. Beleza, então a sua escala tem que ser definida por aí, e as análises que podem ser desenvolvidas, inclusive, muito da estatística espacial foi desenvolvida nesse contexto de saúde, né? E segui estudando, e fui fazer um mestrado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na Escola Nacional Escola Nacional de Botânica Tropical, sempre relacionando SIG e essas coisas. Nesse mestrado eu fiz um projeto junto com o pessoal da Flona de Carajás, que tem uma mineração,
e aí a gente queria fazer uma definição de quais áreas seriam indicadas para conservação e quais áreas iam ser deixadas para mineração. Então, basicamente foi assim, meu trajeto, sempre buscando entender e ir um pouquinho mais além. Nesse período, já no final da graduação, eu comecei a mexer com R, por indicação de uma professora com quem eu tive uma bolsa lá do Jardim Botânico, a Marinês. A gente fazia análise de modelagem de nicho, que foi uma coisa que eu trabalhei durante muito tempo. E ela chegou e falou, vai lá, vai ter um curso, vamos lá, vamos comigo. Eu fui e era o pessoal da UFG, dando aula de R, estatística espacial, e eu fiquei abismado com o fato de eu estar me formando geógrafo e não saber de todas essas teorias estatísticas relacionadas à geografia. Então isso também me fez o clique para, vou estudar um pouco de estatística. Era o Paulo Demarco? É o Diniz, ele é da biologia, da biologia, né? É porque o Paulo Demarco, ele mexe muito, mas tem um cara aqui na biologia que ele é muito foda mesmo. Eu acho que é Diniz, Pode crer. As pessoas correram muito dele por causa que não gostava do R, mas eu acho que essas mesmas pessoas muito se arrependem hoje. Eu trabalho muito com a área ambiental, né, de licenciamento ambiental em si, e a galera da biologia, dentro da equipe, né, todo licenciamento ambiental, para quem não sabe, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para fazer os levantamentos, principalmente quando é estudo de impacto ambiental e coisas assim. E a galera de biologia, justamente pela coleta dos dados deles serem pontuais, que nem o Felipe falou, eles usavam muito o R estatístico. Principalmente um biólogo que trabalhava lá, o Oscar Vitorino, ele trabalhava com R justamente com dispersão de peixes, enfim, para ver a abrangência da área, enfim, as amostragens. Eu não entendia muito bem o trabalho dele, mas eu lembro que ele pegava os pontos, né, os pontos amostrais, e lançava isso sempre no R, gerava os gráficos de dispersão e tudo ali pelo R. Enfim, essa forma de tratar os dados ela é tão universal, assim, ela abrange tudo, que muito dos dados que ele imputava lá era feito depois de ele abrir os peixes, né, e coletar dados de cada indivíduo desse, de dentro dos peixes, né, o que ele comia, o que tinha nas fezes, enfim, e ele analisava esses dados para chegar a determinado resultado dentro da área dele, ou seja, a gente citou dispersões pandêmicas imensas, né, que tem uma escala gigantesca, e nesse caso o Oscar ele trabalhava com o que tinha dentro do peixe para trabalhar com estatística ali. É fantástico. Isso que você comentou, Murilo, isso é fundamental para a gente entender esse data science, e tem a ver com o que eu comentei, né, do síndrome do impostor, que eu tenho muito. Por quê? Para mim, até hoje, a ciência de dados que a gente escuta em podcast, que a gente lê em artigo, que a gente vê no Medium, que a gente vê por todo lado no YouTube, ele é contado por uma galera que está no mercado, tá? Eu não faço parte desse mercado, ou seja, o meu mercado, de alguma forma eu estou recebendo pelo que eu faço, mas o meu mercado é científico, então eu trabalho com análise de dados científicos e estou na ciência, estou publicando, colaboro com vários artigos. E a história tem sido muito contada por uma galera que é do mercado, ou seja, um pessoal que está trabalhando em Nubank, Decolar.com, a Amazon e todas essas grandes empresas, Uber, que elas dependem desse entendimento dos dados, né? Então, foi esse o meu comentário do tipo, eu faço bastante do que eles fazem, claro que bem diferente, e aí por isso eu também costumo comentar, existem vários data science, tá? Data science não é uma coisa, né? Existem várias, então existem pessoas que, por exemplo, tá analisando dados e entregando para um político em forma de um relatório para ele saber qual o desempenho dele nas redes sociais, se ele falar de determinada forma sai melhor, se ele falar de outra sai pior.
E tem gente que está trabalhando no mercado de uma forma de que a empresa a qual ele trabalha depende desses dados para performar e lucrar. Então, por exemplo, a Uber precisou de uma galera para definir, como é que a gente vai montar um modelo que, quando aumentar a demanda de pessoas numa determinada região, a gente vai aumentar a tarifa. Enquanto que vai aumentar a tarifa, isso tudo são coisas que são feitas por cientistas de dados, e aí tem toda uma gama também que cientista de dados é um termo amplo, porque tem engenheiros de dados, tem várias funções distintas, né, na área desse mercado, mas basicamente, não, quando eu digo essa história é contada mais pelo pessoal do mercado, não é que a história seja diferente, mas é que eu acho também importante mostrar que a ciência também é data science, e você está falando, tem um cara que está abrindo peixe para analisar e desenvolver e entregar como forma de relatório. Né? E ele pode dizer, olha, se colocarem uma represa aqui, vai aumentar a concentração de matéria orgânica, isso vai afetar na concentração e, na mortalidade de peixes, entendeu? Então, o cara consegue fazer um processo, um modelo matemático de dizer, olha, isso tá bem ou não vai dar certo. Por isso é importante. Sim, ainda mais em estudo de impacto ambiental, né? Era justamente esse tipo de prognóstico que a gente tinha que dar no relatório, né? Enfim, no estudo. Agora, esse data science, né, que a gente vê e muito associado ao mercado, e o que o Sadek falou, a galera percebeu que o camarada do lado estava ganhando mais dinheiro, mas o que eu acho interessante é o seguinte, que é uma abordagem interdisciplinar. Não sei porquê, não sei se porque não tinha gente preparada, não tinha gente interessada, mas a verdade é que é uma abordagem interdisciplinar. Hoje você vê gente trabalhando na Uber que é biólogo, que é sociólogo, que tem muita... não importa a formação da pessoa. Então, eu acho que é muito baseado no que a ciência andou hoje. Então, por exemplo, muito antigamente a gente tinha uma ciência mais cartesiana, que ela era mais pautada na individualidade da pesquisa mesmo. Hoje em dia, a gente já percebeu que a ciência está aí para resolver problema. Né? Então, quando a gente, por exemplo, vai escrever um artigo, a gente tem que ter uma problemática, tem que seguir uma metodologia para poder resolver aquele problema, aquela problemática e tudo mais. Então, acho que o mercado percebeu que a resolução dos problemas ele também é uma questão sistêmica. É uma questão que precisa ter um profissional que seja multifacetado, um profissional que entenda diversas áreas, diversas regiões, para poder fazer uma ciência de dado. Porque, a partir do momento em que tu coloca um determinado tipo de dado, seja ele de um peixe, seja ele de uma população de peixe, de uma população humana, seja ele de uma população de vírus, seja ele de qualquer coisa, né? Essa variável ela tem que ser analisada do ponto de vista da ciência que conduz ela. Então, se é população, quem é a ciência que estuda a população? É a economia? É a geografia? É a demografia? E é peixe. Quem é que estuda peixe? É biólogo? É ecólogo? É geógrafo? Quem é? Né? Vírus? É um virólogo? Não sei se é esse o nome que dá. Epidemiologista. Epidemiologista, um médico, um enfermeiro, né? Então, essas pessoas também começam a perceber que a ciência de dados... Biólogo, né? Biólogo, né? A gente tá aí com o Ashley Marino falando de vírus pra cacete. Justamente. Ele é um analista de dados, perceber, né? Ele pega todos os dados que saem sobre Covid e faz várias interpretações, várias modelagens. Mas olha que interessante. Ele recebe a ajuda do pessoal do Peixe Babel, que é um canal de duas moças, Mila Laranjeira e da Vivi Mota, que são programadoras. Sim. Então, é o que o Felipe falou, da interdisciplinaridade, né? Que você tá falando também agora. Na ciência, eu acho que ninguém vive só, entendeu? Eu acho que é uma coisa que realmente tem que ser unida, porque, por exemplo, a geografia tem um grande poder de interpretação do espaço, com diversas teorias, né, de interpretação do espaço, análise de território, interpretação de paisagem, um monte de coisa muito doida, que é muito interessante de fazer e com diversas correntes do pensamento científico em diversas áreas, em diversos períodos históricos.
Só que, assim, a geografia não pode andar só. Ela tem que ter os seus parceiros, né, para que resolvam-se problemas. Então, por exemplo, se eu estou tratando da extinção de um tipo de sapo no interior aqui da Amazônia, o geógrafo pode fazer? Pode, mas se ele tiver um ecólogo, um biólogo junto para fazer a interpretação de dados e traçar uma meta, né, uma metodologia para resolução de problema, eu acho que a ciência ganha, o problema é resolvido de forma mais completa. A gente vê muito a ciência de dados que é feita nas empresas. Eu estou Uber, o Nubank, né, que são empresas que a gente sabe, a gente que acompanha a área, que tem um setor de ciência de dados muito forte, né? E quando a gente falou, por exemplo, do porquê que tem tantos profissionais diferentes, né, trabalhando nessa área, o que é muito interessante, é muito bom, é porque o principal intuito da ciência de dados, do Data Science, é pegar a informação, que é o que a gente ainda vai comentar um pouco mais sobre isso, essa estruturação, e resolver um problema que é da regra de negócio da empresa ou da ciência. A gente fala regra de negócio porque a regra de negócio do Uber é uma, do Nubank é outra, mas é a mesma coisa na academia. Eu vou fazer um estudo de biologia que eu quero entender a questão dos sapos daquela região, né, do porquê do desaparecimento. Então eu tenho uma lógica. Eu vou partir de uma hipótese para chegar numa conclusão lá na frente. Então esse core da pesquisa é o que na indústria se fala de regra de negócio. E às vezes essa regra de negócio ela está na cabeça do biólogo, mas ela precisa ser interpretada por dados que vêm do pessoal da estatística, são dados que estão armazenados no banco de dados que vem de uma galera da computação, vai ter que ser feita uma validação da questão da matemática, então você monta um ecossistema de pessoas que parte de um princípio geral, que é a regra que eles definem lá para análise daqueles dados, mas você não contempla todas as esferas. Não, tu imagina assim, por exemplo, tu pega numa empresa, ele está tentando resolver lá esse problema dele, ele tem que ter, por exemplo, vamos dizer, um profissional, que é o cientista de dados, para o cara saber estatística, programação, computação, geografia, biologia, marketing, mercado, tudo isso em um único profissional é humanamente impossível. Então, assim, quando o Felipe coloca, fez aquela questão, é até meio complexo entender como é que dentro das áreas de tecnologia conseguiu se formar equipes tão interdisciplinares, né? Porque, de fato, a ciência de dados começa bem no bruto dela, começa nas áreas mais fechadas, mais rígidas do conhecimento mesmo. Como é que eles se expandem para você ter cientistas sociais dentro dos grupos, é porque tem uma pergunta que precisa de uma resposta. E às vezes essa resposta está dentro de conceitos da filosofia, da sociologia, da geografia, e precisa dessa pessoa para fazer essa tradução dos conceitos com os dados, né? Então realmente é muito interessante a ciência de dados e ela tem um espaço muito amplo para a colocação profissional do geógrafo, do biólogo, enfim, de N áreas do conhecimento. Tem uma coisa na série que eu gostaria só de comentar rapidamente, que é o seguinte: a gente tem essa percepção de que o data scientist ele tem que ser um cara multidisciplinar, né? Ou seja, dentro da empresa ou dentro da academia, tu teria que ter essa equipe multidisciplinar, né? Só tem um problema, é que quando por exemplo, quando uma empresa vai pedir um profissional, né, para essa área, geralmente, o currículo que eles pedem é uma combinação de tudo isso. É um profissional que saiba estatística, que saiba geografia, que saiba Postgre ou qualquer outra linguagem de banco de dados, que saiba Python, JavaScript e R, entendeu? É um cara que seja foderástico em todas essas áreas. E assim, é extremamente difícil ter um profissional desse. O cara ele vai ser bom em alguma coisa, por exemplo, se ele for muito bom em estatística, ele vai ser um pouco pior talvez em programação não, mas ele vai ser um pouco pior na interpretação, como tu colocou, da parte filosófica, da parte social, né, da interpretação do dado do ponto de vista mais social, e aí ele pode incorrer em problemas que são problemas de endurecer o dado, né? Quando eu digo endurecer o dado, é colocar o dado de forma como ele veio, sem dar nenhuma margem para ele de movimentação. E isso é um problema também para a resolução do Data Scientist. Eu tenho aqui, a gente está meio que discutindo, né, como é que é essa questão de como se forma, né, essa equipe interdisciplinar ou multidisciplinar. E às vezes eu fico me perguntando assim, como é que será? Eu não sei, e é especulação, né? A gente vai ficar aqui especulando, mas eu imagino que tenha sido muito mais nesse sentido de que chegou uma empresa precisando de resolver um problema, lançou
começou a lançar anúncio e depois percebeu-se que nas universidades tem gente desenvolvendo umas pesquisas cabulosas. E aí eles perceberam que, cara, eu não posso deixar de contratar uma pessoa que sabe mexer, resolver esse problema só porque ele é um biólogo, só porque é físico, entendeu? Então é nessa que vai se armando, e aí, bom, a gente já vinha numa filosofia, né, de mudança, né, nos ambientes de trabalho para um trabalho organizacional mais horizontal, de comunicação entre as pessoas, e aí vem esse sistema agile, essas coisas assim. Então, assim, eu acho que é um pouco difícil da gente ficar aqui especulando, mas eu acho que tem um pouco isso também, cara. Chegou num problema que, de fato, o mercado não tava dando conta. As pessoas não falavam, pô, eu vou estudar estatística porque não existia o cientista de dados, entendeu? Então as pessoas, não vou estudar estatística, o que vai ser um estatístico? Entendeu? E aí, quem estava interessado ia e ficava na academia, até o ponto que as empresas chegaram e falaram, olha, a gente está precisando de você, como é que a gente faz? E, de fato, é uma coisa que eu acho que não é nova, que é de empresas trabalharem em conjunto com laboratórios, né? Isso eu acho que não é novo, e imagino que esteja aí desenvolvendo até hoje parcerias nesse sentido de simbiose, vamos dizer assim, de retroalimentação. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época da minha graduação e do meu mestrado aqui na Federal do Ceará, eu lembro que muitos laboratórios da parte de tecnologia, né, ali das engenharias, das exatas e tudo mais, eles tinham algumas parcerias sim, com algumas empresas para pegar justamente essas mentes, né, da graduação e desenvolverem projetos e tudo mais. Mas, assim, para a parte mais da gente aqui da geografia, isso ainda é uma realidade um pouco estreita, né? Essas parcerias, assim, até para alguns departamentos e tudo mais, isso não é visto com bons olhos, né? Esse mix entre a universidade aberta, né, a universidade pública, e empresas e parcerias com áreas privadas. É uma seara meio nebulosa nos cursos de geografia. Não sei como é que está hoje, né? Mas... Claro, essa fala, Marcelo, é importante porque depois eu vou disponibilizar aí para vocês, né? É um artigo que saiu ano passado. Eu li, fiz uma apresentaçãozinha, ia fazer um vídeo para o Geocast e não rolou. Então, depois eu disponibilizo aí, que eles tentam definir Geodata Science, tá? A gente vai chegar nisso, mas o que eu queria comentar desse artigo, que é interessante, porque ele fala, poxa, a geografia, que é das ciências humanas, ela tinha algumas áreas que se aproximam ao que faz um cientista de dados, né? E aí, quais seriam essas áreas? Então, uma aqui que a gente coloca agora, que você mesmo citou, a área de sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, porque você tem que fazer organização de dados, processamento digital de imagens, enfim, e usando algoritmos, né? O Sadek fez, sei lá, o mestrado dele com redes neurais, se eu não estou equivocado. Pô, isso mesmo. Então, repara que aí a geografia já está quase chegando próximo, mas de fato a gente tem aí um gap com essa outra vertente da geografia, que é da reflexão. Cara, quando a gente estuda a epistemologia da geografia, a história de como se deu, né, o desenvolvimento da geografia, a gente vai ver muito o porquê que a gente está na condição que a gente está. Porque veio se construindo um tipo de geografia que era uma geografia mais humanizada, realmente, como você colocou, né? Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, quase todos os campos de geografia, e isso aí é culpa muito da USP também, né? A geografia ficou dentro das ciências humanas. E as humanidades, a gente sabe que é muita discussão, né? Muito discurso. Análise do discurso, a interpretação do discurso, são textos, é textual a coisa, né? Ela não o dado que é analisado, ele é para embasar o discurso. E isso meio que foi tirando um pouco da força da geografia, que tinha na estatística, tinha na matemática, o poder de transformar o espaço
para dar um entendimento e resolução de problema com geoprocessamento, com sensoriamento remoto, com cartografia, com tudo isso. E aí a gente foi perdendo e meio que a geografia, quando ela é vista daqui de fora, antes da entrada na academia, ela é vista justamente com bons olhos por isso. Ah, não, eu vou fazer geografia porque aí eu nunca vou mais ver matemática. E engana-se quem pensa isso, né? A geografia, ela é uma ciência que tem muita matemática. Só que a gente foi abandonando e foi deixando ela de lado. Isso causa esse problema hoje para a gente. Claro, e hoje a gente se vê nesse mundo, né, que aí não vou usar o termo Big Data, mas vou comentar, vou chamar nesse mundo onde a gente tem um novo paradigma no aumento da disponibilidade de dados. Aí tem um termo que se usa, que eu prefiro usar, que é o dilúvio de dados. Por isso, hoje a gente não só está digitalizando todos os dados que a gente já tem e que a gente produz, assim como a gente está criando e está disseminando cada vez mais sensores, né? Eu lembro uma live que a gente fez no Geocast, foi a primeira ou a segunda, sobre ciência de dados, Geodata Science, que você até lembrou, Sadek, do Citizen as Sensor, ou seja, os cidadãos como sensores, que era uma visão, uma proposta do Goodchild. Não sei, acho que era dele que ele falava que, bom, isso em 80, 90, né, na época que estava começando a lançar o Landsat, essas coisas, ele já falando, cara, esses sensores que a gente está mandando em órbita, eles daqui a pouco vão estar nos nossos bolsos e nós vamos estar portando esses sensores, né? Não exatamente os mesmos, mas nós vamos ser os próprios sensores, e hoje a gente tem o internet das coisas, a gente tem, né, enfim. Tô falando disso, eu fiquei pensando, né? Por dia de imagem Landsat, eles guardam, se eu não me engano, 8 teras de imagem Landsat, alguma coisa do gênero, 28 teras, alguma coisa assim. É uma quantidade grande de imagens. Agora, tu já pensou a quantidade de dado que a gente produz com os nossos smartphones? É uma loucura. Exatamente. Você vê que todo dia na TV, as análises que a gente vê de índice de isolamento social é basicamente provida pelos smartphones de cada uma das pessoas, né? O fato das pessoas estarem em casa, estarem acessando mais redes Wi-Fi do que redes 3G, 4G, não ter deslocamento do GPS deles, quer dizer, é uma enxurrada, como o Felipe falou do dilúvio, é uma enxurrada de informação que nós estamos produzindo. Então nós somos os sensores também. Agora deixa eu só fazer uma ressalva. Aqui em Belém tem um canal no Twitter chamado Belém Trânsito. E aí hoje eles disseram, né, olha e tal, hoje nós conseguimos ficar acima de não sei quantos % de isolamento, porque ninguém saiu, olhando para esses dados aí que tu tá colocando, né? Aí eu comentei lá com eles o seguinte, não, é que o pessoal já percebeu que o monitoramento é feito pelo celular. Então eles estão deixando o celular em casa e continuam saindo, porque a rua tá cheia. Caramba! Então, ao mesmo tempo que é uma enxurrada de dados, a gente tem que saber filtrar, né? Tem que saber como usar esses dados e saber se eles são dados reais, se são dados irreais, quantos % é real, quantos % não é real, tem tudo isso. Claro, é aí que entram tanto a ciência de dados quanto o Big Data, que aí o Big Data eu entendo, pelo que eu leio, que é a resolução de problemas mais tecnológico, né? Então vocês falaram, poxa, o smartphone foi feito para ser um sensor, essa é a verdade, né? O smartphone foi feito para... eles estão criando log de tudo. Inclusive, às vezes que você liga ele não mexe em nada, sacou? Então, como é que a gente vai armazenar tanta informação? Aí entra o Big Data, que aí tem o Hadoop, aí os sistemas, as bases de dados que não são SQL, que elas não são entidade de relacionamento, elas são baseadas em grafo. Enfim, existem várias NoSQL, que são coisas voltadas para como armazenar, como resgatar. Aí pode ser uma engenharia de dados e tal, porque aí a Data tem, se eu não me engano, 5 elementos, que seriam a quantidade de dados, a velocidade de acesso, né, e o fato de você precisar resgatar esses dados em tempo real.
entendeu? Não serve. Se você não serve para o mercado, e eu acho que até para determinadas investigações, determinadas pesquisas, não serve você ter não sei quantas imagens de satélite, mas para você resgatar a informação histórica de 80 a 2019, você tem que levar um mês, entendeu? Então é uma coisa que você aí entra essa parte de Big Data. E a ciência de dados vem justamente, bom, então vamos processar essa quantidade de imagens de satélite, mas o que a gente vai processar? O que a gente precisa? A gente precisa classificar ou é só ver uma variação? E a variação, como é que vai ser vamos supor, vamos analisar a variação de NDVI desde 80 a 2018, tá, mas tem nuvem, como é que a gente vai fazer para ter os picos e a variância? Então você vai ter que saber manejar essas coisas, você vai ter que saber também, né, a estatística, os modelos, vai ter que entender da vegetação que você está querendo analisar e vários outros elementos, ou não, ou você vai saber um elemento e você vai ter uma equipe que vai te ajudar, que é o que eu acho fundamental. Por mais que você consiga resolver tudo sozinho, você ter uma equipe para poder discutir. Agora, um fator que eu acho, e aí vem o que o Sadek falou no início sobre moda, que é o seguinte, as empresas entenderam, né, que eles precisam resolver esse problema da ciência de dados e do Big Data para poder transformar esses dados em informação e principalmente monetizar esses dados. Tá? Aí é que virou a chave e falou, bom, agora eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, um smartwatch que hoje smartwatch? Relógio inteligente que você bota e ele já tira as suas informações de saúde, não sei o quê. Esses dados os caras já estão vendendo para as seguradoras, já estão vendendo para outras coisas. E aí vem as diferentes áreas de atuação no mercado, que são os, entre aspas, não, asterisco data-driven. Tá? Asterisco por qualquer coisa data-driven. Jornalismo de dados, né? Ou seja, guiado por dados, ou jornalismo guiado por dado. Tudo pode ser, hoje em dia, mais ou menos, guiado por dados. Né? Então, tudo hoje tem journalism, data-driven, entendeu? Tudo meio que guiado, porque você criou toda abriu essa porta de possibilidades. E aí, nessa onda, dessas áreas de atuação guiada pelos dados, né, o data-driven, a gente tem a localização como uma commodity. A Uber, o pedido já, todas as coisas elas dependem da localização do cara que vai te entregar a comida para ver se é ele que vai te levar ou se é o cara do lado. E agora essa localização ela não é mais uma localização estática, né? Ela é uma localização contínua, né? Claro, exatamente. E aí eu acho que entra a importância não só do conhecimento em si, mas o conhecimento em geografia. E digo assim, geografia, mas sem nenhum bairrismo, né? Eu acho que tem várias outras áreas que podem ajudar nessas áreas das ciências humanas que podem ajudar, porque há um risco de que as análises, né, geográficas elas estejam limitadas a uma coluna, né, que é a coluna da geometria. E, na verdade, às vezes não é, porque aí, como a gente já falou, da questão da regra de negócio. O cara precisa entender, o cara que está processando, propondo alternativas, ele precisa entender qual é a regra de negócio para identificar se, de fato, uma determinada análise espacial é mais interessante do que outra. E, nesse artigo que eu comentei, vou deixar, né, para todo mundo depois poder acessar, ele fala isso, de que tem esse risco, e aí eu me lembro desse texto que eu comentei antes, da epistemologia, da ciência da geoinformação, uma coisa assim, que o Gilberto Câmara comenta lá no final, depois de refletir sobre a geografia, como mapear a geografia crítica, o fato de que, uma citação, na verdade, que ele faz ao Milton Santos falando, geometrias não são geografias.
Tá? Então, aí, né, a gente estava aqui conversando, qual é a importância da geografia no data science? Eu acho que entra por aí, e não só pela programação, pelo SIG, pelo Python, pelo R. Né? Eu acho que ele entra também pelo conhecimento como ciência humana, como uma ciência analítica, como uma ciência social, que você consegue, enfim, discutir, criticar, refletir sobre e construir. É justamente nesse ponto aí que esses autores do artigo, deixa eu até ver aqui se eu tenho isso. Não tenho. Alex Singleton e Daniel Arribas-Bell. Eles falam isso, que é a grande riqueza e a grande possibilidade de você desenvolver um Geodata Science deveria, na opinião deles, e eu concordo, por isso eu estou falando aqui, ser mais nesse âmbito da incorporação da geografia crítica, da reflexão, e não só pelo geoprocessamento do merge, buffer, dissolve e coisas assim. Que é o que a maioria das pessoas acham, né? Que o geotecnologias acaba se limitando. Né? Com certeza. Eu sou muito crítico a isso, ainda que acabo trabalhando com isso, né? Aliás, vejo que a democratização do SIG, por exemplo, hoje meu chefe já sabe o que é um dissolve, um merge, um buffer. E aí me incomoda muito o fato dele vir conversar comigo e falar, não, eu preciso disso, então é só você fazer um merge, um buffer, dissolve. Falei, não, me passa qual é a lógica qual é a regra do mercado, do seu mercado, o que você está analisando, o que a gente está analisando. Porque talvez o merge não seja a questão possa ser resolvida de outra forma. Eu acho que em qualquer profissão, nada mais chato do que a pessoa que acha que sabe o que está te pedindo. E principalmente aqueles que falam assim, mas é rapidinho você faz isso. É só rodar um script. Ô Felipe, é só rodar um script rapidinho. Você imputa os dados aí e roda o script rapidinho, cara. É assim mesmo. Mano do céu. Eu já perdi a linha demais. Agora, perceba que isso também, essa tensão assim que a gente tem, que eu falei assim, que esses autores eles propõem, né, dessa incorporação, né, do Geodata Science como não se limitar ao processamento dos dados, mas também entrar com a ética, entrar com a parte da crítica, né, da filosofia. E isso existe na geografia. Repara como é tensa, porque em várias, pelo menos eu digo pela minha experiência nas universidades que eu estive, era tenso, era geografia, você tinha parte, né, era bem definido. Bom, você é geografia humana, você é geografia física quantitativa, vamos dizer assim, porque aí entrava o SIG, não sei o quê. Então percebe que é uma discussão, é uma interação difícil, mas que eu acho que aí está o papel, tanto desse podcast como do Geocast, da gente mostrar para a galera, ainda que no Geocast a gente dê muita ênfase na programação, que na verdade, cara, tem habilidades que são requeridas, que são fundamentais para você fazer uma parte de um grupo, de uma equipe de data science. Se você não consegue dialogar em uma equipe multidisciplinar, não rola, entendeu? E nisso, de certa forma, eu sempre tive essa visão da geografia como uma ciência, uma área do conhecimento na qual eu tenho que saber discutir, dialogar com geólogo, com economista, e por sorte eu pude desenvolver isso também durante o meu trabalho, ainda que eu tenha ficado muito mais nessa área de ciência acadêmica. Isso é interessante, essa dicotomia que a gente tem dentro do nosso curso, né? É muito forte, de fato. Você vai às vezes para palestra, o cara diz, fulano fez isso, aí faz todo o látice dele, diz assim, é um geógrafo físico, é um geógrafo humano,
E a gente vem de uma disciplina que é tão bonita, a geografia, por ela ser tão interdisciplinar, ter tantas vieses que você se comunica com outras ciências, e às vezes a gente se esbarra de ter uma porta de um lado do corredor, outra porta do outro, e os dois não se batem, né? Oh. E o físico não conversa com o humano porque são duas áreas diferentes da geografia dentro de uma ciência que consegue unir tantas outras áreas. E a ciência de dados, ela é importante a gente estar discutindo isso aqui, porque ela é justamente esse movimento de unir essas visões para produzir um conhecimento único. Então, vale a pena discutir isso dentro dos cursos de geografia, dentro dos muros da universidade, para que a ciência geográfica seja mais uma ciência geográfica única e não perder tempo com essas picuinhas dentro de departamento, dentro de academia também. Só quem perde com isso são os geógrafos formados, e a gente já falou isso em outros episódios, as barreiras depois que existem no mercado, porque faltou essa conversa, faltou essa parceria dentro da formação acadêmica ali. E eu acho, cara, que, assim, aproveitando que a gente tá no podcast, que tem gente que está estudando e nos ouvindo, eu acho que os alunos têm, não responsabilidade, mas assim, eu acho que vale a pena tentar, ou seja, você não vai mudar esses professores, tá? Mas tenta você ser o meio de interlocução, entendeu? Então, ao invés de chegar e tentar já comprar a briga do geografia quantitativa / física e geografia humana, tenta quebrar esse paradigma e, eu vim estudar geografia, entendeu? Então, se eu preciso aprender uma coisa lá com um professor de pedologia, é sentar com ele e falar, olha, preciso da ajuda, e depois pedir ajuda também para o outro que não se bica, e é isso, assim, é tentar, sim. Pelo menos, entendeu? Eu costumo dizer para os meus alunos que a geografia é a ciência da complexidade, né? Por todos esses motivos. Às vezes que eu vou na universidade, eu converso um pouco com o pessoal que está chegando agora, a gente está tendo uma geração tão interessante entrando na universidade, é um pessoal mais empoderado. Eu vejo, assim, eu me formei faz pouco tempo, quer dizer, vai fazer quase 10 anos, 8 anos, né, que eu me formei, e eu vejo, eu não sei se é a barreira quando tu vai amadurecendo, ficando mais velho, que tu vê as pessoas mais jovens como sendo uma coisa muito diferente do que você era, mas eu vejo a galera entrando com um nível de empoderamento tão maior. A informação está chegando, você tem N formas de você aprender. Na minha graduação era mais difícil você ter uma discussão como essa que a gente está fazendo aqui, você ter acesso, né, a ver dois professores discutindo sobre uma coisa. Hoje você vai no YouTube, você tem as palestras dos professores, você vê cases de outras universidades, enfim. A informação não está só ali dentro, né? Então é importante essa fala que a gente pode ter com o pessoal que está na universidade agora, que vocês têm N formas de você obterem esse conhecimento e tentar transformar esse ambiente da academia num ambiente mais produtivo para as pessoas que estão fazendo o curso agora. Como o Felipe colocou, você pode chegar e dizer assim, olha, eu estou vendo que a estatística é interessante, mas eu vi aqui que o nosso curso de estatística é dado por um professor de estatística que está ensinando só igual bruta, média, mediana, isso, aquilo, outro, tudo mais, e não está enfocando muito no contexto geográfico. Como que eu posso modificar isso? Ou então, qual é o professor aqui do departamento que pode dar essa visão um pouco mais geográfica para aquele conhecimento bruto que eu estou tendo lá na estatística? Pois são essas coisas que podem ser modificadas aos poucos que vai fazer a diferença na formação dos geógrafos que vão estar daqui a 5, 6 anos aí no mercado, né? Concordo, e aí até falo para o pessoal que está nos ouvindo, o podcast, liga não, né? Marcelo, Murilo, cara, estão aí para isso. Eu acho que o Felipe também, a gente vai poder, estamos aqui, estamos lá no Geocast Brasil também, e é isso, assim, tem tanta informação fora, mas não menosprezar essa formação acadêmica, porque eu acho ela importante, inclusive por isso, porque ela nos forma nessas habilidades não brutas, específicas, né? Nessas habilidades de dialogar com o diferente, de você estar ali num ambiente onde tem pessoas de todo lado da cidade, coisas assim. O papo tá muito bom, a gente já tá chegando no nosso limite aqui de tempo pro podcast.
A gente vai continuar no próximo episódio esse papo, né? E eu queria que o Felipe, já que ele comentou aí sobre a questão do Geocache e tudo mais, que ele comentasse um pouco sobre essa iniciativa que vai começar aí nessa semana, né, do lançamento desse podcast, que são as lives de R, né? A gente tem lá no canal as lives de Python, já para quem quer desenvolver o aprendizado com PyQGIS. E essa semana vai começar aí um projeto de live de R, né? Eu queria que o Felipe falasse um pouco sobre isso. Lá, a gente começou a live de Python e QGIS com o Caio e Felipe. É uma linguagem a qual eu uso, mas eu não domino tanto. E agora chegou um momento que a gente está em colaboração com o Maurício Vancini, e que também trabalha com R, e ele falou, agora vamos fazer isso, acho que está na hora, e a gente decidiu então criar essas lives de R, que a ideia basicamente assim, é começar do zero, tá? Então é para aquela pessoa que já ouviu falar, tem curiosidade, mas tem medo, ou tipo assim, que não se importem com a forma que eu estou falando, não medo, mas receio, e acha tudo muito complexo. A gente vai ter na primeira live uma instalação, o que é o R, o que é o RStudio, e a ideia é seguir, mas direcionando a análises espaciais, tá? Análise geográfica, meio que de geoprocessamento, vamos dizer assim. Quem sabe a gente coloca outros elementos, como eu já fiz alguns vídeos, que você pode aí agregar como parte da ciência de dados. Teve um vídeo que eu fiz, estou falando especificamente de você adquirir dados do Twitter em base a um hashtag e plotar no mapa. Basicamente foi o vídeo que eu fiz, e a ideia é depois agregar mais coisas, né? Teve uma conversa... Mineração de dados. Exatamente, você fazer, quem sabe, uma análise de sentimento, uma coisa bem tranquila, bem inicial. Essa é a ideia. A gente vai começar agora na terça-feira, dia 28, a partir das 10, e espero todos lá. E, principalmente, quem não conhece, chega lá, bota dúvida, não tem dúvida estúpida, e principalmente quem já sabe também entra em contato para a gente ver o que acha, que mais que a gente pode... Porque a ideia é tanto dar a mão para quem está começando agora, como também apoiar a quem já está desenvolvendo e tem alguma dúvida. Eu e o Maurício, a gente tem um entendimento bom da linguagem, então acho que a gente está entendendo que a gente consegue fazer essa dupla vertente aí. Fica aí, então, a dica para os nossos colegas, os nossos ouvintes. No canal do Geocache no YouTube vai ter link aqui na descrição do podcast. Então, se você está ouvindo no YouTube, aqui na descrição vai ter o linkzinho para o canal do Geocache. Se está ouvindo no smartphone, vai ter também o link para nossa conta no YouTube do Geocache Brasil. E lá no canal do Geocache você vai encontrar uma playlist com as lives de Python, né, com o Felipe Sodré e o Caio Felipe, que são os dois Filipes aqui da iniciativa do Geocache. E a partir de amanhã, né, terça-feira, dia 28 de abril de 2020, para você que está ouvindo hoje, na data do lançamento desse podcast, você já vai encontrar aí as primeiras lives de R com o Felipe Sodré, né? Então fica essa dica, vai ser muito bacana para quem está iniciando e para quem já tem aí alguma experiência com a parte do R e quer entender como usar o R com análises espaciais, né? Então, esse é o fim da primeira parte desse podcast, desse episódio. A gente ainda conversou muito aqui, eu, o Felipe, o Sadek e o Murilo, sobre Data Science, sobre formação, né? No próximo episódio a gente vai falar muito sobre a formação do profissional, como é que se forma esse profissional, quais são as tecnologias, né? Então esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, na próxima segunda-feira, continuação desse papo super bacana com o Felipe Sodré. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse cast sobre ciência de dados, né, Data Science. Agradecer imensamente a participação do Felipe Sodré, que vai aparecer aqui mais vezes, está convidado já. E vamos então para a parte final do cast. Vamos falar um pouco sobre indicações, filmes, livros, música e tudo mais. É o Douglas Adams aqui. Beleza, galera, prazer é todo meu. Assistir em casa aqui com os amigos. Espero que todos tenham aproveitado. Talvez a gente não tenha contribuído com certezas, mas talvez que tenha ficado a inquietação de buscar mais informações.
E eu tenho um livro, na verdade agora eu não lembro, com certeza é um filme, acho que tem um livro também chamado Moneyball. É um filme com Brad Pitt, né? É o Brad Pitt, que ele ele mostra como um treinador, se eu não me engano, começa a usar a análise para melhorar o desempenho da sua equipe. É bem bacana. E para leitura, tem um artigo muito bom, comentado durante esse podcast, chamado Geographic Data Science, do Alex Singleton e Daniel Arribas Bell. Aí ele faz toda uma revisão do que é Science, o que é Big Data e aonde entra e tem muito da minha reflexão aqui, principalmente essa questão da contribuição que a geografia tem para além da análise do geoprocessamento, mas sim a análise como uma ciência humana e reflexiva. Felipe, isso é um artigo? É um artigo científico. Porque eles dois têm um livro que está no GitHub, se eu não me engano, que tem mais coisa lá. O nome do artigo, se eu não me engano, é Geographic Data Science com PySal e PyData. Tech, alguma coisa. Deve ser eles mesmos, então. Não, é deles dois. É um livro, e aí eles estão escrevendo o livro aqui dentro do GitHub, eu acho. Tô ligado, o PySal, que é Python Spatial Analysis. Que ia ser a minha indicação. Na verdade, é a minha indicação, já que aí na série, ele vai botar aí na descrição para vocês. Show. E, cara, de filme, assim, eu olho para muitos filmes e vejo muitos filmes usando pedaços do Data Science. Por exemplo, Matrix é um. Né? Matrix, 2001, Odisseia no Espaço, o Moneyball, o gatíssimo Brad Pitt. Ui! É gato mesmo? Vai fazer o quê? Tem outros livros também bons, mas aí a maioria desses é em inglês. Eu não conheço nenhum em português que seja referência, assim, até o momento. Tem o site do professor Aceli, que é quem produz o Geodar, é o software, né, Geodar, que também é muito bom, e o canal dele também é muito bom para análise de dados espaciais. Então, tem só duas indicações que eu esqueci de fazer. Uma é de curso, que é de uma universidade inglesa, eu acho, que é um curso bem legal, tá todo em inglês, mas é bem legal, de GeoPython, que de repente fica interessante aí pra galera. E o outro é de um filme que é bacana também, chama Transcendente. Eu pensei que tu ia indicar Lucy com a Scarlett Johansson, onde ela termina virando um pendrive. Gatíssima Scarlett Johansson. Aí sim. Essa é o concurso. Bom, para já começar assustando e motivar você a entender a importância de saber um mínimo de programação, lógica de programação, eu vou indicar um site que eu adoro, que chama Will Robots Take My Job? E lá, nesse site, né, robôs vão tomar meu emprego. Lá você digita a sua profissão e ele te fala a probabilidade de você perder o emprego em quantos anos. Em quantos anos o robô vai tomar o seu emprego. Eu fiz uma pesquisa aqui aleatória para cartógrafos e fotogrametrista. E ele fala aqui que tem 88% de chance de o seu emprego ser tomado por robôs, e 29% desse mercado vai ser tomado por robôs até 2024. E o que são os robôs? Robôs são exatamente esses carinhas, esses scripts, essas rotinas que são programadas, né? Então ela vai tomar o seu emprego. Então dá uma olhada nesse site, eu adoro, eu uso ele sempre para quando eu vou falar uma palestra a respeito da importância de estar se atualizando o tempo inteiro. Bom, eu vou indicar 2 livros. O primeiro que eu li, né, para começar a estudar o Data Science, que é o Data Science do Zero. Primeiras regras com Python, do Joel Grus. Ele é publicado, da O'Reilly, é publicado no Brasil pela Alta Books Editora, tá? É um livro bem didático, muito, 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 muito legal mesmo, assim. E tem traz até mapa
ele é básico, tá? De Data Science, mas ele traz até mapa dentro dele. Eu falei isso com ironia, tá? Porque a gente já falou que os mapas estão aí dominando tudo mesmo, todo lado que você olha tem mapa. E por fim, de um autor que eu gosto muito, que vai ficar meio que off-topic, mas que pra mim, por algum motivo, me lembrou, que são 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, né, autor aí do Sapiens, do Homo Deus, e esse livro 20 lições para o século XXI, ele fala sobre as evoluções das crises tecnológicas, dos cataclismos ambientais e tudo mais, que são insights que servem de insights, né, para quem tá estudando ciência de dados. Esses são os problemas que a gente tem que resolver no século XXI, e aliado à ciência de dados, e a ciência de dados é uma das ferramentas que vão ajudar a resolver esses problemas. As minhas indicações, eu tenho 2 livros e um filme aqui. O filme eu queria indicar é O Jogo da Imitação, que fala da quebra do código da Enigma, né? É um filme que, assim, eu acho muito, além de ser muito bom, tem o Benedict Cumberbatch, né? Alguém vai dizer que ele é lindo. Mas é um filme bacana porque fala do Alan Turing, né? Que foi um dos caras que desenvolveram aí a ciência de computação, os computadores, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. É um ícone para a área. E é um filme que eu acho muito bom. Embora não tenha tanta coisa a ver com Data Science, mas está falando de um dos pais disso tudo, né? A gente está aqui hoje muito por conta das inovações e do desenvolvimento que o Alan Turing trouxe para essa área. E de livros, eu queria indicar 2 livros, e um que é um clássico, né, para quem vai querer estudar principalmente a parte de estatística, que é Como Mentir com Estatísticas, que é um livro... adoro esse livro. É de 1954, do Darrell Huff, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, e que ele deve estar aí na bibliografia de 99% dos cursos de estatística, porque realmente ele é bem interessante, tem uma linguagem muito acessível, tem vários casos, então, para o cara que está com aquele medo da estatística e tudo mais, é um livro muito bacana. E outro é um livro que está em inglês, que eu li ele há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer uns cursos de Data Science. Está muito baratinho no Kindle. O livro digital você compra aí por 7 conto, por $1, né? Por $1, quase. Que é uma simples introdução à Data Science, do Lars Nielsen, onde ele vai falar sobre... um apanhado da questão do Data Science. Ele vai falar sobre Big Data, Hadoop, controle de dados, limpeza de dados, análise preditiva, né, visualização de dados, o storytelling, enfim, vai falar um monte de coisa. É uma introdução para que você consiga depois ir buscando coisas novas. É um livro que eu achei muito bacana, li rapidinho ali no Kindle, mas é muito interessante para dar um overview sobre o Data Science aí, em geral. E tem o How to Lie with Maps também, né? Só para fazer a menção honrosa aí, Como Mentir com Mapas. Galera, é o seguinte, @Tecnologel no Twitter, @Tecnologel no Instagram, tecnologelpodcast@gmail.com para mandar e-mail. Fala com a gente. Felipe, por onde você tá comunicando com a galera? Pelo Twitter? Galera, eu tô pelo Twitter e não lembro. Não lembra @? A gente vai deixar na descrição. É Felipe S. Barros, se eu não me engano. E chega lá, Geocast Brasil, terça-feira, a partir de terça-feira, dia 28 às 10, a gente vai começar essa live bem do início, bem tranquilo. Como trabalhar com dados espaciais no R, vamos falar de análise de dados espaciais. Bem amigável, mas também com sangue nos olhos para levar uma galera com a gente para um nível maior. Beleza, muito obrigado pelo convite, pessoal. Estamos sempre aí. Até mais, galera. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. A gente se vê por aí. É isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço e fiquem em casa.